companheiros, eu espero que vocês estejam bem. Meu nome é Bruna Tinte, sou associada ao Rotaract Clube de Mirandópolis, no distrito 4.470. Um abraço para as nossas capivarinhas. E eu estou aqui junto com a Sara, que vai se apresentar já, para falar um pouquinho sobre constituição de personalidade jurídica, que vem sendo uma dúvida muito recorrente aí em todos os nossos clubes, nossos distritos e até a Rotaract Brasil. Sara, com você. Olá, pessoal. Estou muito satisfeita de estar com vocês aqui hoje falando sobre esse assunto, que é um assunto que particularmente gosto muito. Eu sou a Sara, associada ao Rotaract Clube de João Levage, no distrito 4.521, aqui em Minas Gerais. Um abraço imenso para todos os companheiros aqui do meu distrito amado. E estou como assessora jurídica, da Comissão Jurídica da Rotaract Brasil. Sem mais delongas, vamos conversar um pouquinho sobre constituição de personalidade jurídica, para que não reste mais nenhuma dúvida, nenhuma questão a respeito desse assunto. Bom, para que a gente consiga desanuviar aí todas as questões a respeito desse tema, a primeira coisa que precisa ser entendida é o que é pessoa jurídica, o que é personalidade jurídica, tanto para que você, diretor jurídico, eventualmente de clube, de distrito, compreenda melhor, quanto para que você, associado, enfim, consiga entender do que se trata. Bom, pessoa jurídica é a forma que o direito encontrou de reconhecer um grupo de indivíduos que se reúnem para realizar determinado objetivo que eles têm em comum. Então, a tendência humana é há muito tempo as pessoas se agrupam para poder alcançar uma finalidade que todas elas possuem, um objetivo que todas elas têm em mente. Isso se chama fato associativo e a maneira que o direito tem, inclusive o direito brasileiro, de reconhecer e formalizar isso é através da pessoa jurídica. Então, a pessoa jurídica nada mais é do que uma formalidade através da qual essa reunião de indivíduos, essa reunião de pessoas com o mesmo objetivo é reconhecida juridicamente. Só que uma coisa importantíssima da gente entender é que o direito brasileiro optou por adotar uma teoria que a gente chama de teoria da realidade técnica. O que isso significa? Isso basicamente quer dizer que esse grupo de pessoas que se reúnem para alcançar a mesma finalidade só vai ser reconhecido como pessoa jurídica a partir do momento que for levado a registro. Ou seja, se o seu clube ou distrito ainda não foi levado ao registro, se de alguma forma vocês escolheram por não levar a registro, isso significa que ainda não existe pessoa jurídica, não existe personalidade jurídica, e, portanto, não existe nenhum tipo de obrigação, nenhum tipo de questão do seu clube ou do seu distrito com o cartório, nesse sentido, certo? Isso antes de levar a registro. A Bruna vai falar daqui a pouquinho, um pouquinho mais sobre a questão do registro, como que ele se procede, mas antes disso é muito importante que o seu clube ou o seu distrito tenha em mente que é muito necessário ponderar, fazer uma ponderação para analisar se vale a pena ou não constituir personalidade jurídica. Isso porque quando aquele grupo de pessoas, que no caso é o seu clube ou o seu distrito, é levado a registro e se torna uma pessoa jurídica, muita coisa boa vem daí. Passa a existir um patrimônio e, consequentemente, contas de banco próprios da pessoa jurídica e, portanto, totalmente independentes, autônomos com relação às pessoas dos associados. Passa a haver a capacidade de firmar negócios, contratos, de figurar em processos, tudo em nome da pessoa jurídica. Ou seja, realmente uma pessoa que surge ali, mas um tipo diferente de pessoa, uma pessoa jurídica. Isso é muito positivo porque desvincula a responsabilidade dos associados, desvincula das pessoas dos associados para esses atos formais do clube do distrito. Mas é importante a gente entender que também existem alguns pesos, alguns contras, responsabilidades nessa questão, principalmente do ponto de vista financeiro. Então, a partir do momento que uma pessoa jurídica surge, que um ato constitutivo é levado a registro, gastos começam a nascer desde o momento do registro. O registro custa, todos os anos,
o clube ou o distrito vai ter que promover uma alteração e essa alteração custa. Vocês, depois, né, que se constitui a personalidade jurídica, é altamente recomendado que vocês tenham o acompanhamento de um contador. E aí, pessoal, tomem bastante cuidado. Isso é um ato para depois da constituição da personalidade jurídica, esse acompanhamento contábil, porque o profissional contador ele vai acompanhar essas questões de pagamento de tributo, ele vai acompanhar essas questões junto à Receita Federal. Então, o profissional contador também vai ser pago, né? Salvo exceções. E o que acontece? Isso também custa dinheiro. Então, reflitam todas essas questões que eu acabei de mencionar. Profissional contador, tributos, porque vai incidir uma carga tributária, o valor que vocês vão gastar para registrar a pessoa jurídica, o valor da atualização, ou seja, isso forma um montante bastante considerável que o seu clube ou distrito precisa levar em conta se realmente compensa constituir uma personalidade jurídica nesse cenário, certo? E aí você fala, Sara, mas quais são os indicativos que eu vou ter de que compensa para mim, para o meu clube, para o meu distrito, né, no caso, constituir personalidade jurídica? Bom, se o seu clube ou distrito faz muitas contratações, contrata a muitas pessoas, né, muitas empresas, se ele tem aí pretensões com questões de subsídios, né? E tem condições financeiras para isso, porque é possível encontrar outras alternativas se não tiver. Então, nesses cenários, existe aí questões que pesam a favor da constituição de personalidade jurídica, mas é algo que tem que ser realmente colocado, pessoal, na balança, tá? É algo que tem que ser equilibrado, é uma decisão muito ponderada, uma decisão muito equilibrada, porque constituir uma personalidade jurídica é realmente constituir uma pessoa, e essa pessoa tem deveres, direitos e obrigações que são da pessoa. Então, da pessoa jurídica. Então, isso gera uma série de responsabilidades que o clube tem que estar ciente disso, principalmente financeiras, e disposto a contraí-las. Bom, tá bom, Sara. E se o meu clube decidir, se o meu clube resolver que quer levar, que quer ser registrado, que quer ser levado a registro, como que esse registro acontece? Né? De que maneira esse registro acontece? E aí, Bruna, conta para a gente, vamos explicar um pouquinho melhor para o pessoal como que o registro funciona, onde que ele é feito. Você vai para a junta comercial, Sara? Não. Sim, calma lá, pessoal, a gente já vai chegar aí. Bom, no primeiro momento, eu queria só reiterar, aliás, dizer que você precisa saber que enquanto seu clube ou seu distrito não tiver personalidade jurídica, ele não existe legalmente, tá? E é importante diferenciar aqui que a existência de clube perante o Rotary International não prescinde, não precisa da constituição da personalidade jurídica. São duas coisas diferentes. A existência legal da associação, tá? E a existência perante o Rotary International. Eu faço um parênteses para afirmar que mesmo com o Elevate, tá? Não existe qualquer indício de que a ausência do registro do CNPJ, no CNPJ vai tornar um Rotaract Club irregular perante o Rotary International, ou mesmo vai ocasionar aí o seu fechamento, tá? Isso quer dizer que ter personalidade jurídica perante o Rotary International não surte qualquer efeito aí no sentido de funcionamento e existência institucional. Não há também qualquer notícia que seja requisito de elegibilidade para a realização de projetos globais. Vocês sabem aí que a partir do ano rotário que vem a gente vai poder ser elegível, mas ainda não foi regulamentado. Fiquem tranquilos que a partir do momento que alguma normativa sair nesse sentido, a Rotaract Brasil vai informá-los devidamente, tá? Bom, por que eu falo que a gente não sabe ainda se vai precisar ter CNPJ para ser elegível a um subsídio global? Porque a gente pode pegar emprestado, por exemplo, não emprestado, tá? Um grosso modo, o CNPJ do nosso Rotary Padrinho, ou eventualmente até o CNPJ do nosso distrito. A gente não sabe quais prerrogativas o Rotary International vai trazer, e nem restrições. Então, não vamos colocar o burro na frente dos bois, carroça na frente dos bois, sei lá.
Burro não tem nada a ver com isso, coitado. Não vamos nos precipitar, tudo bem? Sempre que tiver alguma informação nesse sentido oficial, vocês saberão. Certo? Nesse sentido também, a gente queria informar que, em que pese o nosso respeito pelos contadores, etc. Tal, a orientação relativa à constituição de personalidade jurídica deve ser feita por advogados. Tá? Sara, você tem alguma coisa para falar sobre isso? Pessoal, isso que a Bruna disse é algo muito importante a ser observado, porque você, rotaractiano ou rotaractiano, que acabou de me ouvir falar todas essas questões referentes à explicação do que é uma pessoa jurídica, com certeza em algum momento pensou, meu Deus, mas isso é muito direito, isso é muito coisa de advogado, porque é mesmo, gente, isso é uma questão que, inclusive, tem previsão no Código Civil, isso significa que o seu tudo precisa ser acompanhado por um advogado, tanto no processo de decisão sobre a constituição ou não de personalidade jurídica, quanto caso vocês decidam constituir personalidade jurídica, todo o trâmite precisa ser acompanhado por um profissional advogado. Aí, revisando o que a Bruna disse, é ato privativo de advogado, só um advogado pode auxiliar vocês nisso, certo? O contador é um profissional que vai ter uma atuação importantíssima nesse âmbito, certo? Mas que não substitui a do advogado. Assim é óbvio, como a do advogado jamais substitui a do contador. Então, são dois profissionais que se completam e não que se excluem, né? Eles precisam estar juntos. A atuação do contador nesse sentido é principalmente frente à Receita Federal. Eu, Bruna, advogada, se abrir o site da Receita Federal, eu não vou saber fazer nada lá, basicamente, tá? Então, não estou falando que eles não são necessários, eles são. Sara até falou no começo que deve ser feita a contratação de um contador. Mas a gente faz essa ressalva porque a orientação mesmo do processo de constituição de personalidade jurídica deve ser feita por um advogado, sendo inclusive requisito, como Sara vai falar, a assinatura de um advogado no ato constitutivo. Tudo bem? A Sara vai falar sobre isso já já. Enfim, eu rodeei, falei tudo isso, só reiterando que CNPJ para Rotaract Clubs, por enquanto, é irrelevante, ou são bem irrelevante em termos internos, tá? Em termos de roteiro international. Gravem isso, seu Rotaract Club não vai ser fechado se você não tiver cadastro, se você não tiver inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas, tá? Para a legislação brasileira, o seu clube só vai existir após a constituição de personalidade jurídica, ocasião na qual o clube vai se tornar uma associação privada sem fins lucrativos. Voltando, sabem a junta comercial? Esqueçam, saiam para lá, passem reto, não, vocês não querem saber, isso não interessa para a gente, de verdade. As juntas comerciais, grosso modo, dizem respeito a empresas. Não é o nosso caso, tá? Como a gente se caracteriza como uma associação sem fins lucrativos, nosso registro deve ser no cartório de registro civil das pessoas jurídicas mais próximas a você. No caso dos distritos, tá? Vocês podem escolher aí alguma cidade que seja conveniente para ter como sede. No caso do 4470, do 4470, a gente escolheu Campo Grande para ter como sede. Vamos fazer o registro no cartório de lá, porque é mais conveniente para a gente e qualquer coisa. Tudo bem? É sempre bom vocês se informarem antes, porque a praxe nos cartórios pode ser diferente e provavelmente será de um lugar para o outro quanto às exigências, tá? No entanto, existem alguns requisitos legais que independem, você pode estar no Rio Grande do Sul ou no Rio Grande do Norte, que esses requisitos vão existir, tudo bem? Um cartório ou outro pode ser mais chato, digamos assim, ter mais formalidades, exigir mais diligências, tá? Mas o básico a Sara vai contar para vocês já já. Antes disso, queria falar uma coisinha que gera muita dúvida também, principalmente nos clubes, tá? O Rotary International prescreve um estatuto que a gente deve obedecer e utilizar.
A gente fala pra caramba desse estatuto prescrito para Rotaract Clubs. Tá? Ele fala sobre as nossas peculiaridades internas e absolutamente nada do ato constitutivo, que também é um estatuto, tá? Da associação, que é aquilo que vocês vão registrar, nada pode estar em contrariedade àquilo que o Rotary International preconiza, tudo bem? Só que esses dois documentos não se confundem necessariamente. O Rotary International é uma organização internacional, como o próprio nome diz, que abarca em 218 países. Ia ser muito inviável que eles criassem diretrizes, que eles criassem, eu não sei nem se as formalidades para constituir, para ter existência perante a legislação de outros países. Então, ia ser muito inviável que o Rotary International fizesse um documento para cada um desses 218 países. Então, resumindo mesmo, o estatuto prescrito pelo Rotary International, ele deve ser adotado internamente no seu clube, tudo bem? E divulgado amplamente a todos os associados. O estatuto que a gente chama de ato constitutivo da associação deve ser usado para fins registrais, tudo bem? Respeitando tanto os requisitos legais que Sara vai abordar daqui a pouco, quanto as normas particulares, algumas normas particulares da família rotária, como, por exemplo, a diretoria que deve assumir em julho e ser destituída em junho do ano subsequente. Sara, conta pra gente quais são essas exigências que certamente vão ter ali na cidade de Mirandópolis, que é a minha, quanto na sua cidade, quanto na cidade do Reno, quanto na cidade do Marcelo. Bom, pessoal, antes de eu especificar as exigências, dentro disso que a Bruna falou, é muito importante que a gente faça uma distinção com relação a estatuto, que é isso aqui que nós estamos falando, o ato constitutivo, e regimento, tá? Essas duas coisas são coisas muito diferentes, certo? O local em que vocês vão estabelecer questões relativas ao clube ou ao distrito de vocês, como, quanto tempo a pessoa tem que ter de Rotaract para ser presidente? Quanto tempo tem que ter para ser RDR? Quantas reuniões a pessoa tem que ir? Isso não tem nada a ver com o estatuto, isso é totalmente regimento. Então, o regimento está no âmbito interno, tá? O regimento, ele é a norma, ele é o documento voltado para o âmbito interno, do seu clube ou do seu distrito. O estatuto, né, que a gente chama de ato constitutivo, é aquilo que identifica o seu clube ou o seu distrito perante o Estado e a sociedade. Então, existem alguns requisitos que precisam ser preenchidos dentro desse ato constitutivo, né, para que o Estado e a sociedade, de maneira padronizada, entendam aquilo que o seu clube ou o seu distrito são. Então, a gente tem que tomar bastante cuidado para não confundir essas duas coisas. E aí você fala, Sara, mas por que você está repetindo isso? Por que isso é tão importante? Porque se você trouxer para dentro do estatuto questões que são tão internas quanto essas que eu mencionei para vocês, que devem estar no regimento, existe uma grande possibilidade, alguns cartórios vão implicar com ele e não vão proceder ao registro. Então, o estatuto ele é um documento para nos identificar e estabelecer as nossas regras perante o Estado. E as questões mais internas ficam reservadas ao regimento. O artigo 45 do Código Civil deixa claro que esse nosso procedimento que eu disse para vocês de registro da pessoa jurídica acontece por intermédio de pegar esse ato constitutivo, né, e levar a registro. Então, é por isso que esse documento se chama ato constitutivo, porque é um documento por meio do qual constitui-se, cria-se a pessoa jurídica quando ele é levado a registro. Ou seja, isso significa que no momento que você vai ao cartório de pessoas jurídicas proceder ao registro, você tem que já estar com o documento, com esse estatuto, né, prontinho. Já tem que estar tudo direitinho, prontinho, para levar no momento em que você for realizar o registro. Tá, mas o que precisa constar nesse estatuto? Pessoal, mais uma vez aqui, vocês vão perceber a importância de um profissional advogado acompanhando vocês. Esse estatuto precisa contar, basicamente, né, ou seja, o mínimo que ele precisa ter são os requisitos dos artigos 46
e 54 do nosso Código Civil. Basicamente, o que esses requisitos pedem que tenha no nosso estatuto? Conteúdo mínimo, tá? Básico. A denominação, né, que nós vamos sempre adotar, Rotaract Clube D distrito tal de Rotaract Clube. Os fins, ou seja, qual é a finalidade. Gente, uma coisa importante aqui é o seguinte, nesse processo de definição do objeto, objeto social, né, a finalidade, é importante que vocês estejam acompanhados do profissional contador. E aí você fala para mim, mas por quê? Por que motivo? Porque depois, no momento em que vocês forem proceder à emissão do número de registro no CNPJ junto à Receita Federal, vai ter um procedimento, né, que exige a adequação da atividade econômica, né? Não funciona, como que eu vou dizer? As associações não exercem atividade econômica, mas é uma burocracia relacionada à Receita Federal que vai demandar a adequação com aquilo que o pessoal, tem pessoas que falam CNAE, CNAE, enfim, e percebam que é uma questão de contadores mesmo, junto à Receita Federal. Então, é importante que no momento de formular esses objetivos, esses fins da associação, você esteja junto com um profissional contador, porque isso pode impactar lá na frente, né, no processo de reconhecimento de emissão do número junto à Receita. A sede, vocês também vão ter que inserir o tempo de duração, que eu acredito que seja sempre indeterminado, né? Nome e a individualização dos fundadores e dos diretores, e geralmente os cartórios pedem isso aqui que eu estou falando para vocês em um documento apartado. Então, aqui pede, né, que tenha no registro isso aqui, mas muitos cartórios vão pedir uma lista separada para ficar mais organizadinho e também para no momento que vocês forem mudar isso aí, para que não fique difícil, porque a mudança, as alterações posteriores que vocês fizerem, todas têm que ser registradas, tá vendo? Mais um gasto. Então, sempre que vocês quiserem fazer uma mudança em qualquer documento que está lá no cartório ou nesse ato constitutivo, nesse estatuto, vocês precisam pagar por ela, tá? Outro requisito, outra coisa que tem que estar lá é um modo de administração e de representação em juízo e fora dele, né? Se o ato constitutivo, ou seja, se o estatuto pode ser reformado no que tange à administração, se os membros respondem ou não pelas obrigações sociais, as condições de extinção, ou seja, de encerramento da pessoa jurídica e o destino do patrimônio, os requisitos para a admissão, ou seja, para que os associados entrem dentro dessa pessoa jurídica, demissão, o código chama de demissão, mas é o ato da pessoa querer sair, que o código se refere quando diz demissão. Então, demissão, quando que a pessoa pode sair por vontade própria, o que ela precisa cumprir, isso tem que estar no estatuto, e exclusão, ou seja, quando que ela pode, sem ser por vontade própria, ser retirada, ser excluída, os direitos e deveres dos associados, as fontes de recurso para manutenção, ou seja, cash de onde sai o recurso para manutenção dessa pessoa jurídica, o modo de constituição e funcionamento dos órgãos deliberativos, que são os órgãos que tomam as decisões dentro da associação, as condições para alteração do estatuto, né, e para dissolução, a forma de gestão administrativa e a aprovação das respectivas contas. Então, com certeza vocês perceberam que algumas coisinhas que eu disse parece que estão repetidas, porque são dois artigos do Código Civil, o 46 e o 54, e, como eu disse, a gente percebe aí evidente a necessidade do acompanhamento por um advogado para que ele consiga explicar para vocês o que significa essas coisas todas, né? Que a gente está tentando falar aqui dentro do tempo que a gente tem, mas nem tudo vai ser tão bem elucidado quanto um profissional acompanhando a realidade de vocês, acompanhando o que vocês querem dizer dentro desse ato constitutivo, o que vocês querem dizer, querem realmente que traduza a realidade de vocês. Então, é interessante que exista um profissional acompanhando todo esse trabalho, todo esse trajeto. Eu trabalho já há um tempo com a constituição de personalidade jurídica, também para associações,
E sempre que a gente vai montar o ato constitutivo, o que eu gosto de fazer é reunir todo o pessoal e gosto que eles vão me falando, me explicando, para que eu consiga traduzir isso numa linguagem jurídica adequada. Por quê, Sara? Por que isso é importante? Porque isso pode dar um problema depois. Aquele é o documento que, diante do Estado, identifica vocês, né? Que obriga vocês diante daquilo. Então, tomem bastante cuidado. Segunda coisa importante, alguns requisitos vão ser importantes vocês seguirem se posteriormente vocês quiserem buscar uma imunidade tributária, tá? Que é uma previsão da nossa Constituição. Tá vendo mais uma vez a necessidade de um profissional advogado e de um profissional contador. Então, vocês vão precisar seguir mais alguns requisitos, alguns textos vão ter que estar dentro desse ato constitutivo, principalmente fazendo uma ressalva aí o texto do artigo 14 do Código Tributário Nacional, né, que estabelece os requisitos que as associações têm que cumprir para que se enquadrem na imunidade tributária do artigo 150 da nossa Constituição. Então, tomem bastante cuidado com relação a esses requisitos, dependendo do objetivo que vocês têm posteriormente, certo? Então, fazendo essas 3 ressalvas aí, cumprimento do 46 e do 54, tomar cuidado para cumprir o artigo 14, se vocês tiverem interesse em imunidade tributária, você me fala, o que é imunidade tributária? Seu profissional advogado ou contador vai te explicar isso com detalhes, de maneira precisa, vai te explicar qual que é a importância disso, por que isso é interessante para vocês, e número 3, a importância de tomar cuidado com a questão da redação do objeto social dentro do seu estatuto, por conta do procedimento de emissão de número no registro lá do CNPJ, que é algo também a ser visto com o seu contador. Então, todos esses requisitos que eu e Bruno estamos conversando com vocês aqui mostram por si a importância de um trabalho concatenado entre esses 2 profissionais. O nosso guia tem tudo que nós estamos falando aqui, tá super completo. Se você tá com medo, eu tô com muito medo, porque não tô entendendo direito o que vocês estão falando, lá no guia tem tudo explicadinho, tudo escrito para você ler, reler, para você conversar com um advogado da sua confiança, companheiro de clube ou não, e os diretores jurídicos estão super preparados para orientar vocês. Então, é isso. Advogado, toda esquina que você anda tem alguém que é rotaractiano e advogado. Então, vai achar alguém aí que vai conseguir entender essa linguagem doida que o povo fala, tá? Gente, já que a gente passou do tempo mesmo, responder outra pergunta. Passando só o dobro do tempo, não é isso que dá colocar 2 mulheres que gostam de falar demais, juntas. Mas finalizar isso com outra dúvida muito recorrente, tá? Onde é que entram as ONGs nisso tudo? Oi, gente, não tem problema nenhum você falar para sua tia entender o que é Rotaract, para sua avó entender o que é Rotaract, que você está ali fazendo trabalho voluntário numa ONG. Não tem problema nenhum. Nem Sara, nem eu vamos encrespar com isso, nem ninguém. Ninguém, tá? Só que é importante que vocês saibam, tudo bem, que essa sigla não é utilizada pela legislação brasileira em si, tudo bem? É basicamente um termo genérico que engloba tanto associações quanto fundações, tá? E debate o que é fundação, não sei o que, é muito amplo e foge totalmente da nossa competência e principalmente do nosso interesse, tá? A gente é uma associação privada sem fins lucrativos. É isso que vocês precisam saber. Posso falar que é ONG para minha avó, que não sabe o que eu vou fazer domingo de manhã na rua? Pode falar, não tem problema nenhum, ela vai entender melhor. O importante é que as pessoas compreendam. Mas, escrevendo num papel, a partir do momento que você tiver aí CNPJ, fala, Rotaract Clube de Mirandópolis, inscrito no CNPJ tal, associação, sem fins lucrativos, né? E não ONG, beleza? Se a Sara tiver alguma coisa para falar, ela pode acrescentar, mas por agora eu me despeço. Muito obrigada por terem ouvido. Se tiverem dúvidas, sugestões ou traumas, procurem o Reno, da Comissão Jurídica da Federação do Brasil, tá? Ou a Mari, que convidou a gente para estar aqui. Tô brincando, pessoal. Qualquer coisa, chama a gente lá, que alguém vai responder.
beleza? Todos solícitos e à disposição de vocês, servindo para transformar vidas e profissionalizar a nossa instituição. Sara, é contigo. Bom, pessoal, antes de me despedir, eu quero só deixar claro que, via de regra, os cartórios de pessoa jurídica pedem também a ata da reunião de fundação. Em ata, vocês são muito inteligentes, já tem muito know-how, então, basicamente, a ata vai descrever a reunião em que vocês se reúnem e decidem, né, por constituir uma pessoa jurídica, certo? E tem um modelo de ata também, nesse link que abre no que nós vamos disponibilizar, fiquem tranquilos, lá a gente fala tintim por tintim de cada coisa que tem que ter na ata, mas para vocês saberem os documentos que são assim inflexíveis, todos os cartórios exigem ato constitutivo, que é o estatuto, e a ata da reunião de fundação, tá? Outros documentos podem ser exigidos, isso varia de cartório para cartório, e depois que você obtiver, com fé em Deus, nessas nossas dicas aí, sucesso no seu registro no cartório, vocês vão proceder com o registro junto à Receita Federal, acompanhados do profissional contador. E tenho certeza que vocês vão conseguir alcançar sucesso nessa empreitada, nessa missão, porque estamos aí cheios de rotaractianos competentíssimos, dedicadíssimos, super capazes de realizar tudo isso que nós estamos conversando aqui hoje. Bom, pessoal, assim eu me despeço de vocês, agradecendo imensamente a oportunidade de estar aqui nesse projeto, nesse quase programa da Rotaract Brasil, que é a Universidade Rotaract Brasil, que eu tanto admiro, que acredito que tem uma função muito importante enquanto organização difusora, organização de informações que nós somos. É uma honra muito grande. Um beijo enorme para a equipe de treinamentos, essa equipe lindíssima, maravilhosa. Um beijo gigantesco também para a minha equipe, para a equipe jurídica, para os meninos que não estão aqui com a gente hoje, o Reino e o Marcelo, que são os nossos braços direito, esquerdo, perna, testa, coxa, tudo, porque eles são tudo para nós. Então, qualquer coisinha do jurídico que vocês virem aí, com certeza tem o dedo, tem o corpo inteiro, do Marcelo, do Reno, porque eles são aí muito parceiros, e gratidão pela oportunidade de estar com vocês hoje. Um abraço muito grande para todos vocês, e qualquer coisa, qualquer dúvida, é só avisar, é só chamar a gente, que precisarem, estamos aí.